Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que bom podermos estar mais uma vez aqui reunidos como povo de Deus, como filhos e filhas deste Deus. Eu quero saudar vocês com uma palavra bíblica de Paulo à comunidade de Hebreus, capítulo 2, versículo 12, onde Paulo diz assim: Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos irmãos e te louvarei na reunião do povo. Ó Deus, eu falei a respeito de ti aos irmãos e te louvarei na reunião do povo. Com essas palavras que Paulo escreve à comunidade de Hebreus, são palavras também que nós precisamos ter claro em nossa mente e nosso coração, de falar a respeito desse nosso Deus para os irmãos e também assim louvar esse Deus criador, esse Deus mantenedor da vida a todo o povo. Estamos aqui reunidos nesse 17º domingo após Pentecostes, em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Também quero saudar aquele e aquela que nos acompanha em casa pelo Facebook e depois também pelo YouTube. Sintam-se também acolhidos e parte desta comunidade. Que Deus abençoe você também no seu lar. Eu convido para nós nos sentarmos e também a cantarmos a canção número 20, Jesus em tua presença, número 20. Oh
turminha bem importante. Oi, tudo bem? Gente nova hoje no culto. Nossa! Lá. Oi, Pedro. Oi, tudo bem? Tudo bem? Jesus diz: vinde a mim os pequeninos, não os embaraceis, delas é o reino dos céus. Nós, como igreja, como comunidade, ainda temos falhado tanto com as crianças, não tendo um espacinho especial para eles, como professoras, sempre disponível, mas uma hora dessa nós vamos chegar lá. Vamos colocar isso em oração, vamos conversar com pessoas para que a gente possa chegar lá para ter um espacinho especial também para eles estarem. Claro, eles precisam estar também em comunidade, mas também precisam ter um momento deles, para na fala deles, do jeito deles, poder também aprender de Jesus. Vocês sabem quem é Jesus? Sim, Vocês sabem. Tá certo. Eu gostaria de convidar vocês para deixarem o inário aberto na canção 56. Na canção 56. E também vai ser projetada no nosso telão. E quem pudesse colocar em pé para nós termos um momento de oração. E na sequência da oração nós cantamos pelas dores deste mundo. E após, ou antes, que queres falar? Após então a canção, o Wilson vai comentar um pouquinho dessa canção, da importância desta canção. Tá bom? Nos colocamos diante de Deus em oração. Amado e bondoso Deus, obrigado por este novo dia, obrigado pela vida, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente em Teu nome. Nós queremos nesta manhã reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos falhos, reconhecer que em tantos momentos da nossa vida nós não agimos conforme aquilo que Tu esperas, como Teus filhos e Tuas filhas. Bondoso e querido Deus, nós olhamos para o nosso mundo e vemos cada vez mais injustiça, mais falta de amor, mais agressão, mais violência, enfim, Senhor. Estamos preocupados com o nosso mundo, estamos preocupados pelas dores deste mundo. Tantos irmãos e irmãs mundo afora sofrendo por violência doméstica, sofrendo às vezes no seu emprego, onde o empregador muitas vezes se torna autoritário, aqueles que sofrem nas ruas, sem um lar, sem um alimento digno. Rogamos, Senhor, por aqueles também que sofrem violência doméstica, enfim, Senhor, pelos doentes, acamados, hospitalizados, pelas pessoas que passam dificuldades no dia a dia, pelo desemprego, pela miséria em seu país, enfim, Senhor. Tu sabes quais são os sofrimentos pelo qual os irmãos e as irmãs do mundo inteiro estão passando. E não podemos deixar de lembrar a cada um de nós, que também, de alguma forma, sofre em certos momentos da vida. E por esses sofrimentos e por essas dores, nós queremos cantar pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Sofremos de criação, teus ouvidos sempre meu amor.
Nós cantamos esse cântico também em Real, e coloquei no final do curso, como ele faz uma síntese de toda a nossa história de igreja. Ele termina com a palavra "Kyrie eleison", e isso faz parte do comum do texto da missa ou dos cultos, que a tradução literal: Senhor, Tu és a piedade. Depois Cristo, Tu és a piedade. Senhor, Tu és a piedade. E a gente lembra o quê? Em 1053 a 54 houve a primeira grande cisão da igreja cristã, quando rompe o Oriente com o Ocidente. Então rompe a igreja ortodoxa grega com a igreja romana. Primeira grande cisão da igreja. Um dos papas da igreja romana reconhece a importância de lembrar da história e mantém no texto dos cultos, nas missas, a partir de então, a primeira parte, a gente chama do ordinário, do comum da missa, que é o Kyrie, o momento da confissão, mantém em grego, para lembrar dessa história da música, dessa cisão, mas sem perder a unidade e a essência, que é Kyrie eleison em grego, porque originariamente o texto vem de lá. Então, curioso que ele fala ali que une o povo, busca piedade, sempre irmanados pela tua fé, pelo teu amor. Isso nos faz lembrar então dessa junção toda. Só comentei isso, eu acho importante quando cantarmos isso, lembrarmos de todas as cisões feitas pelo homem, mas a essência é ele, o amor, e ele é a piedade, assim como seu filho Cristo. Obrigado. Obrigado, Wilson, pela mensagem, pela palavra também, parte da história da nossa igreja. Nós queremos agora ouvir a palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10. E como são palavras de nosso Senhor, eu convido para nós aclamarmos essa palavra cantando Aleluia. Quem pudesse colocar em pé, para nós aclamarmos então juntos Aleluia. Os apóstolos pediram ao Senhor: aumente a nossa fé. E ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pela raiz e vai plantar-se no mar, e ela obedeceria. Jesus disse: façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura e cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer: venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com você. Depois de fazer tudo o que foi mandado, digo: somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Amém. A comunidade pode se sentar. E assim também, como resposta a esse Evangelho e também como preparação para a mensagem de hoje, nós queremos cantar o 160, Como Tu Queres, Senhor, Sou Teu. 160. Yeah.
Nós estamos no 17º domingo após Pentecostes. No dia de ontem tivemos também uma data muito importante, eu gostaria de lembrar, o dia do idoso. E nós somos uma comunidade onde temos a presença de bastante pessoas da terceira, da melhor idade. Então não gostaria de esquecer hoje de homenagear e parabenizar e de reconhecer a importância de vocês também na vida de uma comunidade. Vocês sempre, em toda a história da igreja, foram importantes, porque tanto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os anciões eram aqueles que orientavam a comunidade. Não eram aqueles que estavam na frente no trabalho mais duro, mas eram aqueles que estavam na retaguarda, cuidando, visualizando aquilo que estava acontecendo e assim também orientando. Então a importância de vocês é muito grande na comunidade. Então parabéns por este dia, pela passagem do dia do idoso, e que vocês se sintam sempre importantíssimos em nossa comunidade. Amém. Nós temos hoje uma palavra de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 14, onde Paulo escreve assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa de vida que temos para estarmos unidos com Cristo Jesus. Escreva a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça e a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, quero que você lembre de conversar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna leprosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor de nosso Senhor. Nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sempre, para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa de sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhes dei e fique firme na fé e no amor que temos por meio do poder do Espírito Santo, que vive em nós. Guarde esse precioso tesouro
que foi entregue a você. Até aqui. Amém. Queridos irmãos, irmãs em Cristo, no pastorado ou nas funções pastorais, muitas e muitas vezes nos vêm pessoas, pais, que quando seus filhos saem de casa, vêm conversar com o pastor. Quando o filho vai estudar fora, às vezes em outra cidade, em outro estado, ou às vezes até em outro país. Outros filhos saem de casa por causa do trabalho, outros por causa do servir ao exército, e ainda outros, quando casam, saem de casa. Normalmente esses pais vêm aflitos e dizem ao pastor: queria poder estar mais perto dos meus filhos, ou gostaria de continuar mais perto do meu filho. E a gente pergunta por quê? Para continuar dando conselhos a ele, para cuidar dele, para passar-lhe ainda o carinho que ele precisa, mas também para às vezes dar um puxão por ele quando ele também não se comportar. Sim, não pode ser diferente. Todo sentimento de pai e de mãe é assim. Parece que sempre precisa estar ali cuidando do seu filho, da sua filha. Mas ao mesmo tempo nós precisamos perceber que os filhos são criados para o mundo, que o pai e a mãe não vão permanecer sempre ali, e que precisa ter esta possibilidade também dos filhos alçarem o próprio voo. Os mais novos diriam reaprender a ouvir os mais velhos, ou gostaria de dizer que para os mais novos que estão aqui e aqueles que nos ouvem, que muitas e muitas vezes não se dá atenção aos conselhos e às orientações das pessoas mais idosas, das mais experientes. E talvez o que eu gostaria de sugerir é que a gente reaprendesse de novo a ouvir os conselhos dos anciões, das pessoas com mais experiência. Muita experiência de vida nos pode vir, e muitas dificuldades na vida a gente pode deixar de precisar enfrentar se a gente ouvir os conselhos dos mais velhos. Conselhos de vida, conselhos daquilo também que eles já passaram. Sim, a gente às vezes até pode pensar que eles não estão atualizados com algumas coisas. E em pequenas partezinhas a gente até precisa concordar, mas de forma geral a vida não muda. O ciclo se repete. E a experiência que eles tiveram na sua infância ainda é viva e presente nas experiências dos jovens hoje em dia. Então precisamos sim reaprender, também como igreja, a deixar o espaço e a reconhecer o espaço também dos idosos, nos conselhos e nas orientações da comunidade. Em Lucas, temos um texto em que Jesus aconselha seus discípulos, ao pedirem sobre mais fé, ouvem sobre o seu poder. Eles pedem por mais fé. Vejamos, gente, os 12 discípulos ali, escolhidos por Jesus, se sentem com pouca fé. E aí eles ouvem de Jesus que a fé deles tem poder. Se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que não dá para nem mostrar, porque é tão pequeno, e quem não conhece, mas eu acho que todo mundo conhece, é um grãozinho tão pequeno. Eu gosto de olhar um grão de mostarda quando a Mônica faz pepino em conserva, e ela sempre coloca os grãozinhos juntos. É fantástico.
É fantástico tu ver essa sementinha e imaginar que ela se torna uma árvore bastante grande. Se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa figueira brava: arranque-se pela raiz e vá-se plantar no mar, e ela obedeceria. Numa outra palavra do salmista que nos diz: a fé move montanhas. Talvez nós muitas vezes não cremos o suficiente de fato daquilo que nós somos capazes de fazer na fé em Deus, ou pela fé que temos em Deus. Talvez precisamos também sempre pedir, como os discípulos, aumente a nossa fé, mas aumente também a nossa confiança na fé que Deus nos dá. Jesus aconselha: todo discípulo tem a tarefa de anunciar o reino de Deus, apesar da sua pequena fé. Vamos olhar de novo para os 12 discípulos que se consideram de pequena fé e ver tudo aquilo que eles fizeram junto com Jesus. E aí nós ouvimos muitas pessoas falar da sua falta de capacidade, onde as pessoas às vezes dizem: ai, mas eu já não tenho mais idade, ai, eu não sei falar, ai, eu não sei fazer as coisas. Todos nós temos um dom e nós todos temos capacidade que Deus nos dá. E dentro das nossas condições nós temos um compromisso também de fazer parte na construção de um mundo melhor, de um reino melhor. A fé se cultiva como uma pequena semente que crescerá e dará grandes e preciosos frutos. Não vamos nos sentir fracos aqui. Vamos confiar em Deus. Vamos fazer as coisas com alegria, com disposição, e assim nos tornamos também fortes. Existe um ditado que nos diz: se conselho fosse bom, não se dava, mas se vendia. Conhecem esse ditado? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Às vezes vem ditados que não nos ajudam em nada. Não gosto desse ditado, porque existem ditados errados, pois os bons conselhos, os verdadeiros conselhos, esses não se vendem. São dádivas de Deus, são possibilidades que Deus nos dá de poder aconselhar alguém, e jamais nós podemos querer cobrar por um conselho ou achar que nós precisamos pagar alguém, que devemos alguém por nos aconselhar. Aliás, algo que a comunidade deveria fazer mais é se aconselhar mutuamente uns aos outros, e principalmente os conselhos daqueles que já têm mais experiência de vida, daquilo que eles já passaram, daquilo que as novas gerações não precisam mais passar, porque alguém já passou e pode orientar e pode dizer: olha, por este caminho não dá, e as coisas não vão sair bem. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 14, é uma história, uma carta que Paulo escreve quando ele se encontra preso em Roma e percebe que sua vida também está chegando ao fim. E nesta carta ele quer também aconselhar, quer orientar Timóteo, um líder da igreja, para coisas importantes. Paulo com certeza sente medo. Aliás, quem de nós não sente medo? Me lembro às vezes de confirmandos dizer: ai, pastor, mas eu fico com medo de falar ou de apresentar o trabalhinho que o Senhor me pediu. Mas não tenhamos medo. Nós precisamos fazer com que o medo nos provoque a colocar para fora. E eu gostaria de dizer uma coisa para vocês: toda vez que eu subo aqui no púlpito para fazer um culto, para pregar uma palavra, eu também sinto
porque é uma responsabilidade muito grande falar aqui. De certa forma também são conselhos que nos vêm através de Deus, e a gente treme. Eu acho que por isso que o pastor usa talar, embora o tremer ali embaixo não é tão visível, né? Sim. E eu digo assim, aquele que não treme mais diante de uma responsabilidade tão grande, acaba banalizando a importância da palavra de Deus. E o medo, ele faz parte da nossa vida. E quando nós não sentimos mais medo, nós achamos que somos super-heróis. E o medo, ele não deve nos travar. Nós devemos lutar contra o medo que nós sentimos, mas não deixar de senti-lo. Paulo então sente medo de onde está, mas ele não deixa de ajudar. Faz questão de orientar o jovem Timóteo a continuar cumprindo sua tarefa missionária. Timóteo era jovem, ele era bastante tímido e era inseguro. Vejamos, gente, Timóteo, líder da igreja, era tímido e inseguro. E ainda sofria de uma gastrite crônica e frequentes enfermidades. Isso nós podemos ler lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. E aí nós muitas vezes dizemos: poxa, mas eu não sei falar em público, eu não sei falar bonito, ou eu já não tenho mais saúde, eu tenho muita idade, ou eu sou muito novo, e assim facilmente nós desviamos também da nossa missão como comunidade, como igreja, de anunciar o reino, de construir um reino melhor já em nosso mundo. Todos nós somos importantes, uns para trabalhar fisicamente, outros para planejar, outros para orar uns pelos outros, outros para ouvir e outros também para aconselhar. Como é bom quando nós podemos nos sentar diante de alguém que tenha bons conselhos para nós. Podemos nos dar conta que o destinatário da carta não era um super-homem. Como a gente pensa que os personagens aqui da Bíblia são todos super-homens. Pelo contrário, Deus sempre contou com pessoas frágeis, com pessoas doentes, com pessoas limitadas. Os próprios discípulos pedem: aumente a minha fé. Porque, na verdade, como ser humano, todos nós temos as nossas fragilidades. Não temos nenhum super-homem entre nós. O pai e a mãe são super-homem até os 7 anos. Depois eles deixam de ser super-homens, super-mulheres. Porque os filhos olham para suas mães, e para sua mãe, para o seu pai, e ela e ele atendendo todas as necessidades, vê eles como um super-homem. Mas quando o tempo vai passando, lá pelos 6, 7 anos, 8 anos, ele consegue perceber que não, que nem tudo o que o pai e a mãe oferecem é possível, e não dá mais para oferecer tudo, que agora em diante também precisa se virar, e que não é esse tal de super-homem. Super-homem só existe no imaginário de crianças que têm os seus heróizinhos, mas nós somos falhos. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos limitados, nós erramos uns com os outros, mas é com essas pessoas que Deus quer contar. Com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com as nossas capacidades, os nossos dons que vêm dentro disso também. Podemos nos dar conta então que o destinatário da carta não era um super-homem, era uma pessoa simples, um homem comum, como cada um de nós é. Paulo anima esse jovem e simples homem a perseverar.
possamos perseverar como igreja. Timóteo era o líder da comunidade de Efésios e lá colocava seus dons e talentos a serviço. Ser líder de uma comunidade traz desgastes. Quem nunca ouviu a expressão "são sempre os mesmos"? Isso nunca muda aqui. São sinais de que, de fato, estar na liderança de uma igreja, na diretoria de uma igreja, traz desgastes. Por mais que a gente tente agradar, a gente não agrada todo mundo. Por mais que o pastor às vezes tente conduzir as coisas, envolvendo as pessoas, não agrada todo mundo. O próprio Jesus, tinham aqueles que se sentiam atingidos pela sua palavra e acabavam criando armadilhas para Jesus. Isso faz parte. Por isso que a liderança da igreja, ela também precisa ser cíclica, ou seja, não permanecer os mesmos líderes por muitos e muitos anos, mas ter renovação. Por isso também que o pastor, de certo em certo tempo, precisa ser trocado, para que também tenha renovação. Liderança precisa ser exercida com poder, com autoridade. O próprio Jesus mostra isso nessa mensagem. Gente, vocês têm poder a partir da fé. Mas esse poder e essa autoridade, ela precisa ser envolta de amor, respeito e humildade. O poder, ele, às vezes, é representado por uma coisa rígida, uma coisa dura, mas ela precisa ser envolta por uma capa de conforto, de amor, de respeito e humildade. Paulo recomenda alguns atributos, também a Timóteo e também para a comunidade de Éfeso. A primeira delas é coragem. Coragem. Nós já falamos um pouco sobre medo, agora queremos falar sobre coragem. Eu li uma vez num para-choque de caminhão, ou talvez num para-barro, como se diz, de caminhão, escrito: coragem não é ausência de medo, mas é seguir em frente apesar do medo. Repito, coragem não é ausência de medo, mas é seguir em frente apesar do medo. Que Deus, aquele que nos capacita, que nos dá dons, possa substituir em nós, ou aliviar o medo em nós e nos dar prudência e coragem. Eu sempre digo que a gente não pode perder o medo, porque quando nós nos perdemos o medo, nós nos tornamos imprudentes. E o medo ajuda para que a gente mantenha a prudência, a gente mantenha o respeito, o jeito de lidar com as pessoas. Quando nós estamos totalmente tranquilos, nós facilmente nos tornamos imprudentes. E a gente, na missão de Deus, não queremos ser imprudentes. Segunda palavra de Paulo, como atributo, arrojo. Paulo quer que os discípulos, mas quer também que a comunidade de Efésios e o próprio Timóteo seja arrojado, perca a vergonha e assim seja alguém para frente, que olhe para o futuro, que olhe as coisas com outros olhos, abra caminhos e novas possibilidades. E terceiro, fidelidade, conforme os versículos 13 e 14. Fidelidade é aprender a esperar com paciência, com esperança e perseverança. Fidelidade à palavra de Deus. Fidelidade à comunidade. Fidelidade aos irmãos e às irmãs. Fidelidade à história que cada comunidade tem. Eu não posso vir de fora e me tornar um movimento e querer revolucionar, mas eu preciso mover o piano.
dia 1 centímetro. Toda transformação coletiva ela precisa acontecer num processo devagar. Então esta fidelidade à história da comunidade é importante. E o que podemos aprender com Paulo para finalizar? A ouvir conselhos. E dentro do ouvir conselhos nós também precisamos aconselhar uns aos outros. E aí entra de novo a questão que eu lembrei com tanto carinho no dia de ontem, homenagem aos idosos, às pessoas a terceira idade, onde nós também temos um grupo em nossa paróquia que se reúne sempre na segunda terça do mês, em Mariluz, com almoço, um dia muito bonito. E quem geralmente tem para aconselhar de coisas de experiência de vida são os idosos. E muito daquilo que eu trago muitas vezes aqui tem experiências de vida que eu não vivi, que foram antes dos anos 70, antes dos anos 50, onde que eu sentei com pessoas de idade e elas contavam as suas histórias. E no momento em que tu precisa delas para exemplificar alguma coisa, elas vêm. Felizes são aqueles que ainda sentam com seus pais, seus avós e ouvem as histórias de antigamente. Infelizes são aqueles que não fazem mais isso, que acham que a internet traz toda a informação. Segundo, ter coragem. É isso que nós aprendemos com Paulo. Não perder o medo, mas encarar o medo e enfrentá-lo, para que a gente faça isso com responsabilidade. E para finalizar, falar e fazer as coisas como servos de Deus, e não como um sacrifício, mas com amor. Falar e fazer as coisas como servos de Deus com amor. Que também Deus nos dê orientação, nos aconselhe e nos oriente, para que possamos também, como Timóteo, aceitar esses conselhos e construir um reino de Deus em nosso mundo a partir de cada um de nós. Amém. Nós queremos cantar a canção 564, Abre Nossos Olhos, 564. Nossos olhos
convite bem especial para o próximo domingo, dia 9 de outubro. Nós teremos aqui na nossa igreja de Tramandaí um encontro sinodal de coros. Então essa programação vai ser um pouco diferente, não vai começar às 9 horas da manhã, mas sim às 10 horas da manhã. Então, próximo domingo, dia 9 de outubro, encontro de coros do nosso sínodo, e a programação começa às 10 horas da manhã. A ideia é que, mesmo que tenha vários coros, da gente se organizar direitinho e no máximo até 11h30. Tá? Mas aquele dia então dá para levantar cedinho, tomar um mate, tomar um café reforçado e ir e prestigiar então esse encontro de coros, tá bom? Quem sabe o Wilson comenta um pouquinho, ele faz parte do conselho de música do nosso sínodo, então poderia também comentar um pouquinho. Ok, bom dia. Nós teremos 4 grupos participando. É a primeira vez que acontece esse encontro desde que iniciou a pandemia. Ele foi interrompido por um bom tempo, os coros voltaram a acontecer, houve vários grupos, inclusive o nosso, que teve surtos de Covid dentro dos grupos, então eles estão retomando agora. Então um grupo da reunião do sínodo, no primeiro semestre, decidiu fazermos 2 encontros do sínodo. Um deles aqui, no próximo domingo, o outro em Novo Hamburgo. Então estão todos convidados. 2 coros de Porto Alegre virão, e por isso eu pedi ao pastor, como eles deslocam de Porto Alegre, não fazer às 9, mas sim às 10, para que o pessoal possa chegar, se quiser tomar um café e participar do culto. Então são todos convidados. 2 grupos muito bons de Porto Alegre, com pessoas muito boas dirigindo, grupos que estão muito afim de se encontrar para reforçar a música que fazemos em nossas comunidades e fazemos em conjunto nesse dia. Todos estão convidados. Obrigado, Wilson. E também lembrando que no próximo domingo nós não teremos culto às 9 aqui e também não teremos culto em Mariluz. Tá? A ideia é que toda a paróquia venha prestigiar o encontro de coros aqui das 10 horas às 11h30 mais ou menos, tá bom? Então lembrando, não teremos culto em Mariluz no próximo domingo e convidamos a todos e convidem amigos, familiares, vamos encher a igreja, vamos prestigiar esse encontro de coros do Sínodo Rio dos Sinos. Posso fazer mais um convite? Sim, por favor. Os grupos vão almoçar depois do culto no conhecido nosso Hotel Schenkel, o restaurante do Hotel Schenkel. Se quiserem almoçar conosco, também serão bem-vindos, tá? Então, todos os convidados saindo daqui, vamos em caravana no hotel almoçar juntos. Uma boa oportunidade também para almoçar fora, Então, almoçar com os grupos, conversar com os grupos e assim também criar essa convivência. Eu gostaria de convidar para o chá de aniversário da Oásis de Mariluz, que será na quarta-feira, dia 5 de outubro. Então, quarta-feira, dia 5 de outubro, chá de comemoração de aniversário da Oásis Luz e Mar de Mariluz. Começa às 3 horas da tarde. 2h30? Isso. Então, às 2h30. Então, estão todos convidados, vamos organizar e participar lá junto também. Mais algum aviso, mais algum lembrete? Sim. Hoje eu estou falando bastante, me desculpa a interferência, mas há um grupo que vem discutindo a criação do PAN. O que é o PAN? É o Plano de Ação Missionária da paróquia, da comunidade da paróquia da Bom Pastor. E nós enviamos por e-mail, deixamos várias folhas, nós temos ali na frente, e nós, para que montemos esse PAN, que o sínodo está nos cobrando, que a gente entregue assim que possível, nós precisamos da participação de vocês. São 2 questões a resolverem. O que é forte da comunidade do teu ponto de vista? O que é fraco da comunidade que precisa ser revisto do ponto de vista de vocês? Nós não gostaríamos de fazer um PAN a partir da nossa cabeça, desse grupo que está estudando. Por isso a gente insiste, a participação de vocês é decisiva para que tenhamos um PAN que seja nosso, da comunidade como um todo. Então, se quiserem, tem folhas ali na frente,
Nosso amigo Luciano já está com ela ali em mãos. É só pegar. Se quiserem levar, devolvam, por favor. Se quiserem sentar e preencher, devolvam. Não precisa dizer nome, não precisa se identificar. Só quais são, qual é o ponto forte. Pede no máximo 3, não mais que isso. Que a partir daí a gente vai escrever o nosso plano e ação missionária para a comunidade e a paróquia como pastor. Só isso. Obrigado. Obrigado, Wilson. Então vamos fazer isso, né? É nosso compromisso também, a gente avaliar o trabalho e ver o que são os pontos fortes que devem permanecer e o que a gente precisa investir mais e trabalhar ainda mais. Nossa oferta hoje é uma oferta local e permanece então para a missão da comunidade Bom Pastor aqui de Tramandaí. Que Deus abençoe as ofertas e vocês, ofertantes, também. Enquanto nós recolhemos as ofertas, nós cantamos o 217, te ofertamos os nossos dons. 217. Faça parte também desse momento de integração. Enquanto a gente está vindo, gostaria de dizer que temos já pessoas interessadas que vão querer começar um trabalho com crianças. Isso é bom. Os dons sendo colocados a serviço. Convido para um momento de oração. Amado e bondoso Deus, obrigado mais uma vez pela vida, pelas bênçãos e dádivas, pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua Palavra e também aqui para participarmos da comunhão do corpo e sangue de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Rogamos, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, por aquelas que estão em seus lares acompanhando este culto, por aquelas que estão mundo afora, muitas e muitas vezes sofrendo, desamparadas, desorientadas, pessoas que precisam de um conselho, de uma orientação. Bondoso e querido Deus, te agradecemos pela palavra de hoje, e de forma bem especial nos veio do próprio Senhor, mas também de Paulo a Timóteo, onde que nos fala que precisamos poder nos aconselhar uns aos outros e também ouvir os conselhos daqueles e daquelas que Deus tem para nos dar. Os teus conselhos através da palavra de Deus também sejam conselhos a serem seguidos para que a nossa
Rogamos, ó Deus, pelos nossos candidatos, rogamos, Senhor, pelos eleitores, rogamos por aqueles e aquelas que estão como mesários, cuidando do processo. Pedimos, Senhor, que esse dia seja um dia de transformação, que seja um dia de fato de muita responsabilidade por todos os lados, para que possamos ter bons governantes, que, Senhor, possamos ser bons eleitores. E tudo mais que está em nosso coração, tudo que está em nossa mente, nós entregamos diante de Ti, quando juntos nós oramos, também de mãos dadas, a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim, na noite que foi traído, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado em favor de vós. De semelhante modo, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de Cristo. Vinde, irmãos, vinde, irmãs, sem nenhuma distinção, pois foi o próprio Cristo que se doou a todos nós. Amém. Nós vamos distribuir os elementos da ceia, vocês aguardam com eles na mão para a gente comungar em conjunto. Mas antes de distribuirmos a ceia, você vai dar um abraço, desejar a paz de Cristo ao seu irmão que está em cada lado. Minha bonitinha,
contigo ainda. Gostaria de dizer de uma experiência muito bonita que a gente pôde viver como comunidade nesta última semana. Seu Danilo Lamper fez aniversário e fez uma festa para a família e sugeriu que os presentes, porque sempre se quer dar presente, os presentes fossem dados em forma de alimentos, alimentos não perecíveis. Ele então juntou esses alimentos e trouxe na nossa secretaria para a gente poder dar esses alimentos de novo adiante. Então, queria dizer isso assim, não no sentido de divulgar, mas no sentido de divulgar para que a gente tenha atitudes e gestos desses bonitos também, de lembrar do irmão, da irmã. No domingo passado a gente falou bastante sobre isso. É importante que a gente também tenha esse pensamento. Então, nossos parabéns, que Deus te abençoe, e parabéns também pela iniciativa de vocês de fazer dessa maneira. Estão também lembrando os irmãos e irmãs que sofrem e que precisam também do alimento. Irmãos e irmãs, como bebam esta comunhão do corpo e sangue de nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E assim nós participamos desse culto, ouvindo Sua palavra, participamos desse momento de comunhão, e assim podemos ter a certeza que Ele nos fortaleceu na vida e na fé. Vamos assim em paz e serviremos a Deus e ao próximo com alegria. Peço para permanecer um pouquinho ainda. Temos mais alguém de aniversário nos dias próximos? Luciano, né? Terça-feira. Quantos anos? 64? 84. Parabéns. Mais alguém? Tá bom, vamos cantar parabéns então, aniversário de casamento? Não? Então vamos cantar parabéns para os nossos aniversariantes então. Vamos lá. E ao final desse culto agora, também queiram receber a bênção que vem de nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão na paz do Senhor e sirvam a Deus e ao próximo com alegria. Amém. Bom domingo, abençoada semana a todos vocês.